Oi, meu nome é Débora de Deus, eu sou doutoranda pela Universidade Nova de Lisboa e sou professora da Unifacol aqui em Pernambuco. Eu vim falar com vocês sobre o meu trabalho, que é Colisão de Direitos Fundamentais, estudo de casos de divulgação da imagem de suspeito de crime. E aí eu começo falando com vocês que está lá no artigo 5º da Constituição, que são invioláveis o direito à vida privada, a honra e a imagem da pessoa, e também está lá que é a livre manifestação do pensamento, liberdade de expressão, liberdade de informação, e isso são direitos fundamentais inerentes a toda a sociedade que algumas vezes entram em conflito. Esse conflito é chamado de colisão, porque essas normas têm um caráter principiológico, porque não há entre direitos fundamentais qualquer hierarquia que se possa impor, não há nenhuma supremacia de um direito sobre o outro. Então, quando há essa colisão, o estudo do caso, a análise do caso deve ser feita através de técnicas especiais. E o que acontece é que, em busca de rapidez de informação, a mídia acaba por violar direitos de imagem de suspeitos de crime. E aí a gente se pergunta o que deve prevalecer, o direito de expressão dos meios de comunicação e o direito à informação inerente a toda a sociedade, ou prevalecer o direito de imagem e a honra do indivíduo, priorizando a dignidade da pessoa humana. Nessa linha de raciocínio, como é que a gente vai analisar? A gente tem que entender que há uma atuação importante do intérprete que vai encontrar um ponto de equilíbrio entre os princípios constitucionais quando tem esse aparente conflito. Então, a gente vai tentar alcançar a vontade unitária da Constituição para que parte do texto não se converta em letra morta. A gente percebe que essas técnicas e ponderações de princípios demandam uma análise cuidadosa do peso assumido por cada princípio dentro das circunstâncias concretas de cada caso, para que a gente possa precisar em que medida cada um vai ceder espaço ao outro. Com propriedade, Robert Alexia, quando ele está falando da diferenciação entre regras e princípios, ele esclarece que quando dois princípios entram em colisão, um dos princípios tem que ceder ante ao outro. Mas isso não significa que vai considerar um princípio inválido, não vai desprezar um princípio e nem vai incluir uma cláusula de exceção a esse princípio. O que acontece nada mais é que, sob certas circunstâncias, um dos princípios precede o outro. Sob outras circunstâncias, a questão de precedência pode ser solucionada de maneira totalmente diversa. O que isso quer dizer é que quando se afirma que os casos concretos têm diferente peso, o que vai prevalecer é o princípio com maior peso naquele caso. E como vai ser feita essa ponderação? Existem alguns critérios para se utilizar e eu vou dar exemplos de alguns critérios que podemos utilizar. Primeiro é a veracidade do fato. A informação que goza de proteção constitucional é a informação verdadeira. A imprensa ela tem que apurar se a veracidade do fato antes da publicação e se houver uma clara negligência por parte da imprensa na apuração do fato, vai caber uma responsabilização. Outra coisa que pode ser analisada também é o conhecimento do fato ser obtido por meio lícito ou ilícito, a notoriedade da pessoa objeto da notícia também pode ser analisada, porque há uma menor proteção do direito à personalidade de pessoas públicas, por exemplo, pessoas com cargos públicos, artistas, eles têm o direito de imagem abrandado, mas não suprimidos totalmente. O local do fato também é importante, se ocorreu em local público ou não. E outra forma de analisar também é verificar a existência de interesse público naquela divulgação. Porém, esse critério é um pouco complexo quando a gente está falando do caso em estudo, no caso de divulgação da imagem suspeita, porque o interesse público ele deve ser motivado na prisão do suspeito. E havendo uma mera divulgação, sem estar motivando na busca da prisão desse suspeito que se encontra foragido, por exemplo, se não houver, se o suspeito estiver preso, configura esse interesse público. Por quê? O fato é que a imprensa divulga a imagem do suspeito e nem ao mesmo dá procedimento à reportagem. Ele não exibe toda a investigação para certificar da imputação do crime e muito menos vai em busca para apresentar para os seus espectadores a tramitação processual, que é a única forma de acusar a culpabilidade de um suspeito. Existe, com exceção dos casos de maior repercussão, a imprensa divulga o fato criminoso, imputa alguém aquele caso criminoso, divulga a imagem,
fere presunção de inocência e fere completamente o direito de imagem de todos. Um caso emblemático aqui no Brasil, que ocorreu em meados de 94, foi que dois funcionários da escola, de uma escola chamada Escola Base, os donos e os funcionários, foram 6 pessoas no total, foram acusados por alguns pais de abusar sexualmente das crianças que lá estudavam. Sem proceder com uma investigação, o delegado responsável, na época, divulgou informações que havia obtido pelos pais de alunos à imprensa. A imprensa, somente com base nessas acusações feitas pelos pais, publicou a notícia. Meios de comunicação divulgaram fortemente isso. As informações foram divulgadas por vários jornais, divulgando inclusive a imagem dos suspeitos. Não se tem dúvida nenhuma da influência da mídia na população, e a divulgação da notícia e das respectivas imagens dos 6 suspeitos fez com que a sociedade se condenasse eles previamente. Essa condenação por parte da sociedade foi determinante na vida desses acusados. Eles chegaram a ser presos, tiveram o estabelecimento depredado, saqueado, e apesar de toda a divulgação, de toda a acusação, no final de 2 ou 3 meses a investigação terminou, o inquérito foi arquivado por falta de provas e os suspeitos foram inocentados. Essa afirmação de inocência, no entanto, não ensejou uma declaração de inocência por parte da mídia, exceção de um jornal. Não houve qualquer retratação do pré-julgamento feito, e eles tiveram as vidas destroçadas por erro da imprensa e do Estado. Os acusados acionaram a justiça para obter indenização, mas os 2 principais acusados, os donos da escola, eles morreram antes de receber todas as indenizações que eram cabíveis a eles. Nesse caso, em análise, é indiscutível que a liberdade de expressão deve ceder diante dos direitos de personalidade, certo? Mas eu venho estudando esse ponto, e a jurisprudência recente vem decidindo pelo direito de liberdade de expressão quase sempre. Existem decisões em prol do direito de imagem do suspeito somente no caso de inocência. Eu acredito que a injustiça ela não pode estar atrelada ao suspeito ser futuramente considerado inocente ou não. Ele tem direito ao esquecimento, por exemplo. Os familiares e amigos deles têm direito a não terem suas vidas lesadas pela divulgação da imagem. O fato da divulgação da imagem de qualquer um que seja sem devida alteração vai causar danos irreparáveis, sendo considerado inclusive culpado. Depois da sentença transitar julgada, o criminoso vai sofrer sanção da justiça, e posteriormente ele vai sofrer sanção por parte da sociedade, que vai taxar ele como criminoso eternamente. A vida dele, apesar de ele ter cumprido a sanção imposta pelo Estado, ela nunca vai voltar ao normal, porque ele vai sempre ter um tratamento diferenciado na vida profissional, na vida pessoal. E mais, havendo culpabilidade ou não, a divulgação de imagem do suspeito vai repercutir muito na vida dos familiares. Quantas vezes a gente ouve falar de familiares que tiveram casas pichadas, depredadas após a divulgação da imagem de crimes cometidos por familiares? O dano sofrido por eles também é irreparável, que eles vão ser sempre vistos como familiares de criminosos pela sociedade, mesmo sem terem cometido crime, vão ser previamente julgados sempre. Então é isso que eu queria falar para vocês. Esse é um resuminho do que eu estou tratando no meu artigo. Quero agradecer a participação, quero agradecer ao evento. Muito obrigada.